Tem base, pessoal. Com a permissão de Deus, o Pró de Fazenda transgrediu as fronteiras da Bahia e hoje nós estamos aqui no estado de Pernambuco, em Petrolina, para falarmos de um tema muito bacana. E esse tema eu trouxe porque a gente tem algumas preocupações com relação à produção de volumoso para os animais, principalmente diante do histórico, do histórico de seca que a gente tem no semiárido. E eu gostaria de agradecer o convite. Eu estou aqui para falar sobre palma forrageira com um grande parceiro, um grande amigo da velha guarda, engenheiro agrônomo, doutor em zootecnia e professor do IFES de Santa Maria da Boa Vista. Isso. Professor Kleber, seja bem-vindo para o Pró de Fazenda, professor Kleber. Eu que agradeço o convite, grande Getúlio. É uma honra, é uma imensa honra poder hoje estar aqui novamente com você. Já tivemos uma grande jornada juntos, muito trabalho, por sinal, para chegar onde a gente chegou. E hoje a gente só tem que agradecer e mais uma vez a gente poder aqui estar colaborando, passando informação para o produtor, que é quem precisa, e plantando aquela semente de esperança, e gratidão, por tudo que a gente já recolheu nesse mundão do meu Deus e agora tentar repassar um pouco aí para quem está precisando. Muito obrigado. Kleber, eu gostaria que você falasse um pouco para o produtor rural como a palma forrageira ela entrou na alimentação animal e como ela pode ser utilizada, porque nós sabemos que aqui no Nordeste o grande déficit que a gente tem é de volumoso. Concentrado, que é a ração que o produtor chama, por mais caro que seja, mas tem situações que a gente consegue. Mas o volumoso propriamente dito tem época do ano que não tem lugar nenhum, nem para comprar, nem para nada. Então, assim, eu gostaria que você comentasse um pouco da palma forrageira na alimentação animal, como a gente pode estar utilizando, quais são algumas alternativas. Pronto, vamos lá. Primeiramente, Getúlio, no nosso semiárido, seca é seca desde que mundo é mundo. A gente vem lidando ano após ano, chuva após chuva, períodos secos, períodos chuvosos, e os produtores eles insistem em não se programar. Aproveitam a época chuvosa, a alimentação dos animais está em dia, tem animais gordos, vão lá, animais com score corporal bom, comercializa esses animais, porém esquece que no final do ano a seca vai chegar, a escassez de chuva vai chegar e ele tem que estar preparado para ter o volumoso de qualidade, para manter seus animais no score corporal, manter o comércio, manter renda, e isso dificulta bastante. E aí começa a vender um animal para dar de comer a outro, começa a caminhar para as casas agrícolas para comprar ração concentrada, para estar suplementando os animais, e esquece que lá atrás ele poderia ter se planejado para produzir volumoso de qualidade, como silagem, como feno, e nem sempre também a gente consegue, aqui no nosso semiárido, produzir as silagens e produzir feno com qualidade. Então daí surge a nossa palma forrageira, uma planta extremamente adaptada, extremamente resistente, tanto nas secas, no período de escassez, ela está ali, está produzindo, está brotando muitas vezes, por conta da sua adaptação, por conta da sua fisiologia. Então são plantas que são extremamente adaptadas ao nosso clima, às nossas condições adaptoclimáticas. E não adianta, Getúlio. A palma forrageira hoje eu ando por aí e muita gente fala de alternativa. A palma forrageira como uma alternativa alimentar. E na verdade ela não é uma alternativa alimentar no nosso semiárido. Ela é uma base alimentar. Então, a gente tem que colocar isso na cabeça. Os produtores, enquanto eles não entenderem que ele tem que ter uma planta extremamente adaptada às nossas condições, para todo ano ter volumoso de qualidade, ele não vai sair do canto. Ele vai sempre estar nessa pendenga de sofrer na seca, estar bem nas chuvas. Então a gente tem que estar sempre produzindo forragem com qualidade, volumoso de qualidade e adaptado. Não adianta a gente querer inventar roda, não adianta a gente tentar produzir capim, muita biomassa para quem tem água, para quem tem poço, para quem está na beira do rio, maravilha, show de bola. Mas para quem está na área de sequeiro, tem que ser planta adaptada, tem que ser palma forrageira. E hoje nós temos diversas variedades de palma forrageira com uma imensidão de produtividades elevadíssimas, em torno aí de 300, na área de sequeiro 250 a 300
né, toneladas por hectare, irrigado chega aí a 500, 600 toneladas por hectare. Então, uma produção de biomassa maravilhosa. Além do que, a palma forrageira sendo considerada volumoso, mas ela é uma planta extremamente energética, muito rica em energia, o NDT 64% de NDT, então é uma planta que muitas vezes até substitui em parte a quantidade de milho que é fornecida aos animais. Então é uma planta riquíssima, tendo o pequeno detalhe, né, de seu teor de fibra ser baixo, necessitando aí de um ajuste, ou seja, de um fornecimento de uma fibra fisicamente efetiva, né, de qualquer capim seco, feno, qualquer volumoso que seja fibroso, juntamente com a palma, dá a combinação perfeita. Se você quiser, a gente pode estar comentando também, Getúlio, sobre algumas formas hoje que no passado o pessoal via como loucura e que hoje estamos presenciando como uma novidade maravilhosa, que é a própria silagem da palma forrageira, né? Contrariando tudo que a literatura diz. Eu, logo assim que entrei no Instituto Federal, em 2014, lembro que em 2015 eu fiz um experimento, hoje fruto de um doutorado, né, de um amigo nosso, está terminando agora de publicar, e que a gente trabalhou com silagem de palma forrageira, associada à cana-de-açúcar, a bagaça de cana-de-açúcar. E deu super certo, super certo. Antigamente o pessoal falava, a palma forrageira só tem 10% de matéria seca, e aí? Essa silagem não vai ficar uma silagem de qualidade, não vai abaixar o pH, vai ter, a fermentação não vai ser legal, não vai ter qualidade dessa silagem. E aí a gente foi testando, foi fazendo, palma sozinha, 100% palma forrageira adaptada a concentrados, né, para ser um aditivo aí absorvente dessa umidade, palma forrageira com cana-de-açúcar. E hoje a gente já vê diversos grupos de pesquisa e de estudo, né, na Paraíba, no Ceará, pessoal trabalhando com dieta completa associada à palma forrageira. Então faz a silagem da palma forrageira junto com os concentrados ali formulados com as necessidades para aqueles animais, ou associa um outro volumoso, né? Hoje já tem até silagem lasanha, né? Quando o pessoal está fazendo aí, né, várias camadas ali, lógico, tudo pensado, tudo dentro do que a ciência, né, determina, justamente para isso, para tentar diminuir ou tentar aumentar aí o teor de matéria seca, né, dessa silagem, para que ela possa fermentar de forma adequada e dar um alimento, um volumoso de altíssima qualidade, né, para os animais nessa época da seca. Muito bom, professor Kleber. Pessoal, a gente já começou falando do tempo propriamente dito, mas eu gostaria também que vocês seguissem a gente nas redes sociais. Procure lá no Instagram e no YouTube, Túlio Andorinha. O seu é? Kleber T. Costa. Fala também do projeto que a gente vai falar mais para frente. Do projeto Palmatec Nordeste. Vocês sigam, porque sempre que nós pusermos um vídeo novo lá, vocês vão estar recebendo notificações. Muito bom, professor Kleber. O negócio é o seguinte, o senhor falou da questão da silagem, tem até o feno também da palma que o pessoal faz. Sim. Agora eu gostaria que a gente comentasse um pouco com relação a ela ofertada de forma que a gente chama in natura, que o produtor chama natural. Sim. Quais seriam essas limitações? Como é que ele teria que fazer? Porque assim, o produtor fala, a palma ela dá, ele fala assim da reira, que é a diarreia, né? Sim, sim. Ele, por falta de conhecimento, ele fala isso, fala a palma da reira e tal. E de fato, se a pessoa não se atentar a esses pontos, vai ter esses problemas que a gente chama de distúrbio metabólico. Gostaria que você comentasse um pouco sobre isso. Isso. Vamos lá. A palma, na verdade, ela não gera uma reira, né? A reira seria uma diarreia, né? Justo. Então, ela gera fezes amolecidas. Desde 2011, foi quando eu comecei realmente a trabalhar intensamente com palma, né? A gente começa a escutar bastante isso. Já comentei aqui um pouquinho sobre a dificuldade de se fornecer somente a palma. A mesma dificuldade que a gente tem em fazer silagem com 100% de palma é a mesma dificuldade que a gente tem na hora de fornecer aos animais a palma in natura. Você citou o caso do feno da palma. Ele não é interessante para a nossa região porque a gente está tirando a nossa riqueza, né? Você está secando, tirando 90% do que a gente quer aproveitar, que é a água que está lá presente na palma. Também falo. E a gente já tem uma restrição hídrica gigantesca, né? Isso já está mais do que provado. Os animais, eles, como é que eu posso falar? Eles atingem as suas necessidades hídricas, né,
quase que 100% somente se alimentando de palma forrageira. Então procuram menos, cada vez menos, o coxo para beber água quando são alimentados com palma forrageira. Então a parte de feno de palma eu não sou muito fã na nossa região, tá? Contudo, o fornecimento da palma forrageira, ela necessita de uma fibra, como eu já falei anteriormente. Essa fibra é quem vai fazer o balanceamento, né, aí, na matéria seca dessa dieta, e aí diminuir, né, essa questão da produção de fezes amolecidas. A palma, por ser um alimento muito rico em água, ela também é muito rico em energia e um alimento que tem uma quantidade de pectina muito grande. A pectina, que é aquela baba, aquela mucilagem, ela tem um poder fermentativo muito grande. E isso, quando chega ao rumen, né, essa fermentação ela é muito rápida. E aí, esse desbalanceamento em energia proteína, energia fibra, né, no rumen do animal, gera essa produção de fezes amolecidas. Então, o produtor ele tem por obrigação de, quando fornecer palma, fornecer algum tipo de fibra. Ah, professor, precisa ser junto com a palma? Não, depende. Muitas vezes você está num sistema de criação que é de forma semi-intensiva, onde o animal passa o dia pastejando, vem à tarde simplesmente receber ali uma suplementação, né, no chiqueiro ou no coxo. Então, neste momento, você pode fornecer a palma sozinha, sem problema algum, porque ele passou o dia pastejando, ele passou o dia, né, se abastecendo de fibra. Sim. E aí agora, quando ele consumir a palma, isso vai ser misturado no rumen e com certeza ele vai ter as fezinhas tranquilas, normalmente, né, sem nenhum problema. Agora, se você trata desses animais de forma intensiva, somente preso no coxo, e você só fornece palma forrageira como alimento, como um volumoso, aí sim, com certeza ele vai ter fezes amolecidas. Além de alguns outros problemas no rumen desse animal, né? Mas principalmente a arreira, como você falou, que é o que a gente visualiza mais ali quando fornece a palma sozinha. A palma ela também tem um outro problema, que é com relação ao teor de proteína. Então ela necessita de duas coisas, a proteína e a fibra. Então se você não fornece uma fibra fisicamente efetiva ali na forma de feno ou na forma de qualquer um outro capim, e este capim ou este feno não tem uma quantidade adequada de proteína, esse volumoso ele possa, né, ficar ali com um balanceamento nutricional abaixo do esperado. A palma ela tem muita energia, porém pouca proteína. Muita energia, pouca proteína e pouca fibra. Então a gente pegando a palma forrageira e unindo ela, a fibra e a proteína, a gente tem praticamente um alimento completo, um alimento de excelente qualidade. Então, o senhor sugere que ela seja ofertada de forma natura, desde que tenha essa quantidade de fibra que complemente, e também a silagem também seria A silagem seria uma boa opção, né? Uma silagem com a palma seria uma coisa maravilhosa, tanto silagem quanto feno. Inclusive, já tem até alguns trabalhos que o pessoal faz meio que uma dieta completa na silagem, já coloca algumas coisas, né? Já fica um negócio bem interessante. Isso. Na própria silagem já chega ali com milho triturado, né? Milho silagem planta inteira, e adiciona a palma, já adiciona ali também alguns concentrados, farelo de trigo, xerém de milho, né? E aí tudo aquilo, né, que a gente chama de TMR, né, que faz a Total Mixed, né, que faz a dieta completa, então já fica meio que pronto para o fornecimento. Então ali já está tudo balanceado, ali já tem energia da palma, energia dos concentrados, proteína dos concentrados, fibra fisicamente efetiva, então ali está uma dieta realmente balanceada, como o povo gosta de falar, né? A palavra bonita, né? Uma dieta balanceada. Isso sim seria uma dieta balanceada. E diminuiria bastante, né, o trabalho de estar formulando, né, produtos aí, ou dietas, alimentação na hora de fornecer os animais. Você já fazia isso de uma vez só, já tiraria aquela silagem de dieta completa e fornecia diretamente os animais, já estaria pronto para o uso, né? Então você teria o trabalho ali somente uma vez. Muito bom. Eu vou usar até um jargão que você me falou isso uma vez, não sei nem se você lembra, né, que a gente trabalhou, eu trabalhei junto com você no seu mestrado, que você um dia falou assim para mim: Túlio, não há bom sem ter defeito e não há ruim que não dê um jeito. Isso é verdade. E a questão é o seguinte, a palma forrageira, como a gente já falou, ela é muito boa para o Nordeste, só que tem algumas limitações. Sim. E eu acho que uma das grandes limitações da palma é a questão das pragas. E uma das principais é a tal da cochonilha. Isso. E principalmente a cochonilha do carmim.
Eu gostaria que você comentasse um pouco com relação ao que o produtor ele chama até de land, às vezes, né? A land, Que é natural no interior. Eu gostaria que você comentasse um pouco com relação a isso, para o produtor ficar mais atento, como é que ele pode estar manejando esses palmais, como é que ele poderia ter mais cuidado com relação a isso. Isso. Hoje existe uma diversidade, né, de produtos, principalmente de bioprodutos, para tentar controlar a cochonilha, seja do carmim ou seja a cochonilha de escama. Sim. Né? A cochonilha do carmim, hoje, não sei bem ainda na Bahia como é que está a disseminação da cochonilha do carmim, mas hoje aqui em Pernambuco está uma raridade, vamos dizer assim. Né? A gente já não tem tantos problemas com cochonilha do carmim. O grande problema nosso é com a cochonilha de escama. Né? É aquela branquinha, ela realmente traz alguns problemas. Hoje também nós temos uma diversidade de cultivares de palma forrageira resistente, tanto a cochonilha do carmim quanto a cochonilha de escama. Uma que eu gosto de falar, existem várias, hoje tem algumas aí que estão na moda, né, como a Califórnia, né, a Paraíba está aí produzindo muita palma Califórnia. É uma palma muito boa, mas aqui para a nossa região, aqui no estado de Pernambuco, tanto na área de sequeiro quanto na área irrigada, eu não vejo nenhuma variedade que supere a produtividade da orelha de elefante mexicano. Então, ao meu ver, é a melhor palma que nós temos hoje para produzir com produtividades excelentes, acima da média, inclusive. Então, o que é que eu costumo dizer aos produtores? Hoje, a cochonilha de escama, eu costumo comparar ela à seca. Nós não acabamos, nós convivemos. Justo. Então, a cochonilha, ela está aí e está mais para a gente aprender a conviver do que com a gente acabar com ela. Acabar com a cochonilha do carmim hoje eu acho que seria impossível, porque é uma praga, é um inseto que tem uma proteção gigantesca, tem uma armadura, vamos dizer assim. Então, muitas vezes a gente aplica produto e nada resolve, porque ela tem uma camada que fica ali por cima dela, tipo uma carapuça de uma tartaruga, que nada atinge ela ali. Então, essa camada, essa cobertura, ela protege de muitos produtos que a gente toda hora está ali aplicando. Então, o que é que eu costumo recomendar ao produtor? Para quem tem um pequeno palmal, né? Para quem tem um grande palmal, muitas vezes quem tem muita palma é porque tem muito animal para ofertar. Então, sim, sempre está colhendo em grandes quantidades. Então, dificilmente vai ter grandes problemas com cochonilha, porque está realizando o melhor controle, que é cortar e fornecer para os animais, né? Ou cortar para ensilar. E aí eu digo aos produtores isso, eu disse, olha, a melhor forma de você controlar cochonilha dentro do seu palmal é cortar e fornecer para os animais. Se você tem uma área pequena, isso fica muito mais fácil, porque você começa a identificar focos em que você já vai ali cortando e fornecendo aquela palma para os animais logo ali de imediato. E aí você vai cortando esse ciclo dessa cochonilha, ela não consegue se disseminar de uma forma tão rápida, né? E quem não tem essas condições, aí sim, utiliza aí de várias caldas, né, com fumo, com óleo mineral, com detergente, onde muitas vezes a gente faz essa misturada toda aí, né, parece que vai fazer um bolo, e a gente não sabe, né, não compreende a função de cada ingrediente ali, né? Então muitas vezes aquele detergente, por que eu vou botar aquele detergente? É justamente para tentar quebrar aquela barreira que eu falei agora há pouco, da cochonilha, para tentar chegar realmente no inseto, o produto que a gente está aplicando, chegar realmente no inseto e ter uma efetividade, né, maior no controle dessa cochonilha. Então, dentre a imensidão, né, que a gente tem aí, hoje a internet ajuda bastante, a gente tem uma imensidão de produtos, né, de bioprodutos que a gente pode estar aplicando, fazendo na nossa propriedade ou até comprando em casas comerciais, como também o que eu mais recomendo, que é cortar, fornecer para os animais. Esse, para mim, não tem controle melhor. Se for cortar para fazer silagem, os animais não estão dando de conta, faça silagem. Você vai estar agregando proteína de alto valor biológico a esta silagem. Sim. Porque esse inseto, após passar pelo processo fermentativo, ele vai se tornar somente proteína de alto valor biológico. Então você vai estar incrementando nutricionalmente essa silagem, além de controlar a cochonilha no seu palmal.
Maravilha, maravilha. Uma das coisas que a gente tem notado, eu diria que até é uma coisa meio que pecaminosa, ou seja, meio que um pecado que o pessoal faz com a palma, Kleber, com relação ao manejo. Os tratos Porque culturais. assim eu vejo, principalmente na Bahia, que eu tenho mais contato, que o pessoal planta a palma e deixa assim meio que a Deus dará, né? E aí acaba que às vezes não tem a resposta que ele espera, e aí fala, não presta e tal. Outra coisa, às vezes o pessoal escolhe a área mais pedregosa da propriedade, fala, não, planta ali porque palma está em qualquer lugar. Eu gostaria que você comentasse com relação a essa questão dos tratos culturais, dos cultivos, da adubação, todo esse manejo que qualquer outra planta precisa, e a gente tem que ver como uma cultura e não uma planta que seja resistente, e não só por conta disso a pessoa não vai dar os tratos. Né? Isso mesmo, Getúlio, isso mesmo. Eu costumo dizer isso, né? Eu costumo dizer que o pessoal só dá valor às plantas que frutificam, né? Aí deu uma manga, deu uma uva, né? Principalmente aqui a gente no Vale de São Francisco, né? O povo só fala de manga, de uva, de maracujá, de goiaba. Então, foi fruta, todo mundo trata com o maior carinho, ajeita, aduba, põe esterco, né? Limpa, não deixa mata ali por perto, porque vai dar uma fruta. E esquece que esta palma ela precisa ser tratada, é uma planta como qualquer uma outra, e que precisa ser tratada e ter os mesmos tratos culturais, a mesma atenção, o mesmo cuidado intensivo como uma frutífera. Você tem que, os produtores, né, têm que entender que a palma forrageira ela também precisa de solos bons, solos profundos, solos adubados, né, e que precisa estar ali num ambiente limpo, que é um dos principais fatores que atrasa o crescimento da palma, é a concorrência com as plantas daninhas, né? Então, uma palma limpa e uma palma adubada, pode deixar que ela vai lhe dar a resposta que você precisa. Né? Então, os tratos culturais eles devem ser iguais ou semelhantes a qualquer uma outra planta, né? Tratada, lógico, a palma sendo tratada de forma intensiva. Hoje, o Sebrae, juntamente com o Paulo Suassuna, vem fazendo um trabalho bem legal, né, com relação à difusão, né, da tecnologia, do uso do plantio intensivo da palma forrageira. Ele já tem andado aí por muitas localidades e ele tem o mesmo pensamento que eu, né? Hoje a gente tem que intensificar a produção, a gente tem que produzir mais, ter mais produtividades por área, porque cada dia que passa as áreas estão diminuindo, estão ficando desertificadas, os solos estão ficando salinos, né? Ou são áreas em que são extremamente pedregosos, né? Em baixa fertilidade, o que já é natural do nosso semiárido, a gente ter solos rasos, né? Solos com baixa fertilidade. Então a gente necessita, né, ter tratos culturais intensivos com a palma forrageira para que ela possa responder. E não é porque não vai lhe dar uma fruta, mas ela vai lhe dar uma produção, né, animal, que vai ser convertido em dinheiro, que vai ser convertido em venda, que vai ser convertido, né, num acréscimo, num incremento de renda, né, na vida do agricultor familiar. Eu estive na Bahia, eu acho que é um distrito até, Curral Velho, ele faz parte já de Campo Formoso. Há quase um mês atrás eu estive por lá. A gente fez um trabalho na semeada do show, de disseminação da palma, e um dos locais atendidos foi lá. Tem uma ONG, né, a ASV, ela atua lá nessa região lá do Salitre, ali próximo de Curral Velho, já chegando mais próximo de Campo Formoso, e atende produtores da agricultura familiar. A gente fez a doação lá de 50 raquetes para cada produtor, atendemos algo em torno de 20, ou foi 25 produtores. E assim, é mesmo que ouro, Getúlio. A Bahia, né, eu vejo com um déficit muito grande de palma forrageira. A grande maior parte distribuímos para 58 municípios na semeada do show. Eu acho que 80 a 90% dos municípios eram baianos. Imagina. Tá? Então, a gente do projeto, a gente sentiu essa necessidade, né, que a Bahia necessitava realmente de palma forrageira. Então, lá, o pessoal plantou parecendo que estava cuidando de um menino recém-nascido. Com o maior cuidado, com trato cultural, limpinho, adubado. Professor, e a adubação dessa palma forrageira, como é que é? Uma adubação muito simples, Getúlio. Não precisa de grandes coisas.
para que essa palma venha a lhe dar ótimos resultados. Alguns locais já possuem solos com uma fertilidade boa e que a palma ela não é tão exigente, né? Qualquer adubo 62412, 1616, 101010 que a gente utiliza, e isso eu falo mais para a agricultura familiar, que eu acho que é o foco, né, da nossa conversa, né, e é o foco também do meu trabalho enquanto instituto, enquanto professor. Eu sempre trabalhei eu não gosto nem de dizer por pequeno produtor, porque pequeno é coisa do atrasado lá, né? Pejorativo. A gente está trabalhando com pessoas que não possuem tantas condições financeiras, têm áreas pequenas, mas que produzem bastante. Quem sustenta o nosso país é a agricultura familiar, a gente sabe disso. Então, são os que mais produzem, né, no nosso país. Então, esse pessoal, eles têm ali a faca e o queijo na mão. Eles têm o esterco ali do caprino, do ovino, do bovino. Eles têm as suas hortas, né, seus quintais produtivos. Então, ali eles têm um adubozinho, um 10-10-10, eles têm um 6-24-12. E que não precisa dessas quilos e quilos, não. Qualquer cheirinho de adubo ali, de 100, 200 gramas ali por metro linear, que você venha colocar de qualquer adubo desse, você vai ter uma resposta gigantesca. E isso parcelado. Se for na área de sequeiro, você parcela isso durante o ano em 6 vezes, né, para que tenha uma melhor absorção, tenha menos perdas. Aproveite aquela época das trovoadas, uma época que dê meio do ano, que dá aquela garoinha, né? Agora estamos se aproximando do final para o início do ano, começam as trovoadas até março, né, abril por ali. Então essa é a hora de fazer a adubação da palma. Para quem está na área de sequeiro, para quem está na área irrigada, isso ele pode ser parcelado quando o produtor achar que é necessário, né? Então, um calcário, muitas vezes a gente não tem problema de acidez de solo, mas a gente sempre está utilizando calcário mais de fundação quando está plantando no suco. A gente coloca calcário dentro do suco, coloca o esterco, um pouco de terra, depois a gente vem com a raquete e cobre. A gente já fez a adubação de fundação e aí durante o ciclo, durante todo o ano, a gente faz a adubação de cobertura, né, que não tem esses gastos enormes como a gente vê em outras frutícolas. Então, a palma forrageira ela vai lidar com o pouco que você oferece. Agora, manter limpo é essencial, manter limpo é necessário. E aí é como você falou, o pessoal chega porque é uma planta rústica, porque é uma planta que é adaptável, né, extremamente adaptada a nossas condições climáticas. O pessoal simplesmente bota e deixa lá e vira as costas e vai embora. E fica Deus dará, Deus toma de conta, e um abraço e até o ano que vem. E na verdade não é assim, né? O que a gente quer de resultado, a gente tem que também ter o cuidado, né? Então a gente tem que cuidar para ter, não adianta, nada vem fácil. A gente tem que estar lá manejando direitinho para que ela possa dar os resultados que a gente precisa. Já diz o velho ditado, não existe jantar grátis, né? Não. E uma das coisas que a gente sempre vê, a questão que você está comentando, é o seguinte: a pessoa às vezes tem 20 tarefas de palmas, e se ela fizesse da forma correta, se ela tivesse, sei lá, 5 tarefas, já atendia a quantidade que ele produz nas 20. Com certeza. E a gente pula um pouco a questão para adubação, para você falar justamente da adubação de fundação, para o plantio. Eu gostaria de perguntar, e com relação ao plantio? Porque assim, o pessoal fala muito, o plantio da palma tem que ser no período seco, tem que ser no período chuvoso. Depende muito de onde você está, né? Como é que seria isso? Como é que a gente pode orientar o produtor qual o período que ele poderia plantar? Isso. Por exemplo, agora o projeto, né, que a gente citou lá, que a gente tem lá no Instituto, que é o Palmatec Nordeste, né, unidade de disseminação da palma forrageira, agricultura familiar, devo deixar isso bem claro. Elas se deu agora, semana passada. Né? Semana passada eu estava lá, a gente fez o corte de toda a palma para fornecer para os produtores. Por quê? Porque agora começou as primeiras chuvadas. A gente estava fornecendo para o pessoal que estava na área de sequeiro. Santa Maria da Boa Vista teve 2 chuvas agora recentemente, 150 milímetros, então deu uma chuvinha boa, já deu para deixar o solo bem úmido, né? Estava muito seco, então não deu nem para formar lagoa, mas deu para deixar o solo ali já pronto e apto para estar recebendo aí a palma forrageira. Então, quem está na área de sequeiro, o início é agora. Novembro, dezembro é hora de plantar a palma. Tá? Para aproveitar as chuvas até março. Em março ela já vai estar enraizada e já vai estar brotando. Então, daí para frente ela consegue se virar.
Quem está na área irrigada, aí qualquer hora é hora, né? Mas deixa eu fazer a pergunta principal que todo mundo me pergunta. A questão que eu perguntei é o seguinte: o pessoal fala assim, Túlio, mas se plantar no período chuvoso, ele apodrece. Eu gostaria que você explicasse qual o mecanismo que a gente utiliza para plantar no período chuvoso, porque é justamente a gente plantando no período chuvoso que ela precisa de chuva para se desenvolver. Sim. Só que o pessoal, por não ter essas estratégias, eles plantam no período chuvoso e ela apodrece. Eu gostaria que você explicasse como é que... Eu fiz alguns testes, né, Getúlio, lá na nossa área, principalmente para estar desmistificando algumas coisas, por exemplo, com esse período que a gente corta, espera cicatrizar o corte, para depois só assim plantar. Eu fiz alguns testes, por exemplo, cortei e plantei no mesmo dia. Cortei, plantei, irriguei. Cortei, plantei, não irriguei. Cortei, esperei cicatrizar, plantei, irriguei. Cortei, esperei cicatrizar, plantei, não irriguei por um tempo, depois comecei a irrigar novamente. E a gente observou o seguinte: a palma, lá nós temos a palma irrigada, porque a gente tem uma sementeira, né, grande para estar distribuindo palma, então a gente tem que estar trabalhando de forma bem intensiva. Então a palma ela é irrigada lá, e tinha uma área que ela era irrigada com fitas de 4 litros por hora. Então daria mais ou menos ali em torno de 20 litros por cada metro linear, ou cada metro quadrado. Era muita coisa. Então se a gente irrigasse ali 3 vezes por semana, durante 1 hora, começou a palma a apresentar podridão. Então era muita água para aquele tempo. Então a gente foi adaptando, até que chegamos numa lâmina de irrigação ótima. Voltando agora um pouco, quando a gente corta e planta e irriga, a palma sente nada. A gente está fazendo não recomendado, Getúlio, o que eu costumo ir contra a corrente. Sim. Assim como eu fui fazer silagem de palma, 100% palma, eu fui fazer isso aí também. Porque eu queria ver se o produtor ele poderia... Porque muitas vezes você não tem tempo. O planejamento na rotina do produtor ele é muito intensa, né? Mão de obra é uma outra coisa muito difícil, né? Nos dias de hoje a gente está tendo esse grande problema, que é ter mão de obra disponível para estar ali, ter um dia ou dois de serviço ali para fazer isso. E então, o que é que eu digo? O produtor tem que ter o máximo de agilidade possível. Então ele corta, planta e irriga. Então, para quem está na área irrigada, isso é um show. A palma não sente nada. Eu fiz isso na semeada do show. A gente cortou, plantou e irrigou no mesmo dia. A palma não sentiu nada. A palma que estava com 1 semana de cortada, que a gente implantou, parte dela foi implantada lá na semeada do show, sentiu muito mais. Porque a irrigação não estava dentro do ótimo. A irrigação estava deficitária, eles estavam irrigando lá uma única vez por semana. Veja bem, a gente está falando da Embrapa, uma empresa de renome, mas que o pessoal não tinha esse conhecimento, ou não trata a palma como deveria ser tratada, né? Naquela velha mentalidade lá atrás de dizer assim, não, vou só dar uma molhadinha aqui, qualquer molhadinha aqui ela vai embora. E não é assim. Quando você está plantando a palma, implantando a cultura da palma, ela necessita realmente de irrigações mais frequentes. Então quando a gente passou a irrigar segunda, quarta e sexta, a palma respondeu belíssimo. Aí todas as raquetes começou a brotar 10, 12 brotos por folha. Então ficou uma coisa maravilhosa. Sim, depois de pegar enraizada, aí sim você pode reduzir aí essa irrigação dela, porque aí ela vai embora sozinha, né? A questão do apodrecimento, de aparecer podridões, nada mais, nada menos do que fungo. Então os fungos eles são oportunistas e vão aproveitar as oportunidades que tem. Se tiver umidade e se tiver temperatura, eles vão embora. Então escolher áreas que não sejam áreas que tenham possibilidade de estar com alagamentos, né? Aí sim você pode plantar na chuva. Solos bem drenados, pode plantar na chuva. Agora, se você tem um solo raso, pedregoso, e ainda que tem risco de acúmulo de água, aí não plante não, porque vai ser plantar e perder, porque com certeza ela vai apodrecer, vai ficar retendo água, e aí os fungos vão tomar de conta. Infelizmente é isso que acontece. Muito bom. Você vem pensando um pouco, a gente deixou meio que para o final para poder ser um bônus. Eu gostaria que você falasse, citasse, você faz parte do projeto
Eu gostaria que você citasse o projeto, Sim. falasse novamente o Instagram, comentar como é que ele funciona de fato no dia a dia, como é que ele funciona nessa difusão da palma forrageira, porque é o seguinte, eu tenho percebido, eu particularmente, que principalmente na Bahia, os palmares eles estão se acabando. E você foi muito feliz quando você comentou isso da questão da produção de feno de silagem, muito bacana, porque é um produto muito bom. Sim. Só que acontece o seguinte, professor Cléber, a gente tem um histórico de secas do semiárido. E a gente sabe que a cada X anos, para 10, 15 anos, a gente tem uma seca muito severa. Isso é desde que o mundo é mundo. Isso. O que acontece é o seguinte, tem alguns períodos que com certeza a gente não vai conseguir produzir silagem nem feno. Então, assim, eu acho que a gente tem que trabalhar mais a produção da palma, porque a palma a gente tem como garantia. Ela tá lá, fez silagem, ou deu pro bicho, na outra opção, não, deixa ela aí, ela vai perder um pouco e tal, mas pelo menos tá lá, né? Isso. Então, eu gostaria que você comenta essa questão dessa difusão desse projeto aí, muito bacana que você idealizou e que está sendo trabalhado. Pronto, vamos lá, Getúlio. Desde que eu iniciei, eu acho que o meu doutorado, em 2011, quando eu saí da Embrapa e fui trabalhar na UFRPE, o meu orientador, Marcelo Ferreira de Andrade, acho que eu já vi o cara gostar de palma, mas que nem aquele eu acho que ainda não conheci. Então eu fui contaminado pelo vírus da palma. E aí eu me apaixonei por essa cultura, uma cultura belíssima, uma riqueza que eu enxergo em nossa região. E olhe que eu estava em Recife, fazendo doutorado em Recife, trabalhando mais para o pessoal do Agreste pernambucano do que para o sertão pernambucano. Entendo. E assim como você percebe essa diminuição nos palmais na Bahia, Getúlio, eu percebi essa diminuição também aqui no Pernambuco. E hoje, quem são os grandes produtores de palma forrageira? Hoje nós temos Alagoas, Sergipe, Paraíba. Muita palma. Passamos aí 6, 7 anos de seca, severos. Sim. Alagoas, Sergipe, Paraíba, mal sentiram, porque tinham muita palma. Pernambuco, hoje a gente encontra palma ainda em Pernambuco, no agreste pernambucano. No sertão, onde a gente deveria ter a maior quantidade de palma, a gente não tem. Então, é uma coisa que não está seguindo a lógica, né? E eu percebi isso desde 2011. Então, ao entrar no Instituto Federal, eu disse, eu tenho que fazer alguma coisa que mude isso. Desde a minha infância, que eu percebia, né, meus avós e por onde eu andava, toda propriedade que eu entrava tinha um palmal. Por menor que fosse, mas tinha um palmal. Hoje você anda nas propriedades, você não encontra. Quando encontra é 5, 6, 10, 15 plantas ali, nada mais. Mais ornamental do que produtivo. Então, isso preocupa, principalmente no sistema de produção de caprinos e ovinos, onde é o nosso forte aqui, na região semiárida, pequenos ruminantes. Então, não sei lhe explicar o porquê dessa diminuição. Com certeza não foi a cochonilha, tá? Porque o agreste pernambucano não acabou. Tem muita. Né? Então, outras regiões também tem bastante, outros estados. E por que só Pernambuco, Bahia, como você está citando agora? E eu percebi isso, né, na disseminação que a gente, no evento da Semiárido do Show, que a Bahia realmente está carente, está necessitada da palma forrageira. Então, muitas vezes eu penso e atribuo isso às novas gerações. Então, na Bahia, eu tive lá dando um mini curso e percebi que só tinha pessoas de idade, a melhor idade, pessoas 60 mais, 70 anos, né? 50, menos de 50 estava difícil de encontrar. Eu acho que tinha dois jovens nessa capacitação. Então eu vejo que os jovens, eles não estão mantendo a tradição, não estão cuidando ou tendo o mesmo zelo que os mais velhos tinham com esta riqueza que é a palma forrageira. Eu atribuo uma parte dessa escassez de palma no nosso estado, aí na Bahia, às novas gerações, que estão cada vez mais saindo da zona rural e indo para a zona urbana, né?
Não que isso seja ruim, estão procurando melhoras, estão procurando melhorias, estudos, capacitações, mas a gente sabe que muitos deles também permanecem na zona rural. Então, os que permanecem, mesmo assim, não estão mantendo essa tradição e esse cuidado. Então, diante disso tudo, eu tive um insightzinho, dizer assim, bicho, eu tenho que fazer alguma coisa para voltar a mostrar que a palma é palma, que palma é riqueza, que palma é o ouro verde aqui do semiárido. E aí sempre tive ali aquele projetinho na gaveta já pronto, esperando uma oportunidade para poder implantar. E aí no ano passado a gente teve, né, uma oportunidade, teve um recurso do MDA, do Ministério, e aí a gente começou a engatinhar esse projeto. Era um recurso pequeno, mas eu digo, opa, já dá para a gente dar um start aí. E aí a gente começou, né? Eu idealizei juntamente com uma equipe maravilhosa que a gente tem lá, né, de zootecnistas, de técnicos agrícolas, de bolsistas. Graças a Deus, meus alunos e meus estagiários são excelentes, pessoas que realmente me ajudam. Se não fosse eles, o projeto não existiria, com certeza. Porque sozinho a gente não dá de conta. Então iniciamos o Palmatec Nordeste, né, e depois a gente chama de unidade, né, de referência, ou unidade de disseminação da palma forrageira para a agricultura familiar. A gente iniciou com uma área, acho que não tinha 20 metros quadrados. E aí pegamos uma sementinha aqui, outra acolá, um aqui, outra acolá. Hoje a gente já tem para mais de 1,5 hectares. E eu estou aumentando ainda mais agora no final do ano. Os meninos, inclusive, já estão hoje lá plantando a parte, né, da expansão da área. Então já estamos chegando a quase 2 hectares. E já conseguimos atender, né, com esse projeto, na cidade de Santa Maria da Boa Vista, algo em torno aí de 100 a 120 produtores com a disseminação da palma. Ah, professor, como que funciona isso? Bom, aí obviamente tem que ter as parcerias, a gente junto com a Secretaria de Agricultura, né, junto com associações, junto com cooperativas, a gente vai conversando, vendo a necessidade dos produtores, fazendo os cadastros. E aí a gente, de acordo com o que a gente tem disponível na área, a gente delimita ali uma quantidade, né, de 400, 500, né, raquetes, para que essas pessoas venham a montar suas sementeiras. Sim, professor, e aí o senhor só fornece essa palma e não tem um acompanhamento, não tem nada? Não, a palma simplesmente ela não é somente fornecida. A gente fornece e acompanha. Então, todas as comunidades que a gente distribui, eu estou lá acompanhando a doação dessas sementes de palma, e todos eles já foram capacitados em um dia de campo que a gente fez no ano passado, para mostrar como plantar, como adubar, como manejar, fazer todos os tratos culturais, e deixando muito bem claro, a gente até assina um acordo do projeto, que é, daqui a 1 ano ou 1 ano e meio, você vai nos devolver essa mesma quantidade que você recebeu. Ah, professor, isso é para o projeto? Não, é para a gente pegar simplesmente dali e fornecer ao amigo de cerca dele que não foi contemplado com nessa primeira etapa. Então, o projeto ele não quer palma de volta, ele quer aumentar os seus sementeiros. Então, a gente, além de ajudar os produtores, a gente faz com que eles sejam nossos sementeiros também. E aí todo mundo ganha, todo mundo tem, todo mundo produz. E se todo mundo tem, todo mundo produz, todo mundo ganha, está tudo maravilhoso. Então, o objetivo do projeto é esse. Além da disseminação da palma, fazer com que todo mundo tenha palma forrageira, para que tenha segurança alimentar dos animais durante todo o ano, né? A gente distribui esse sentimento de ajuda de um produtor para o seu vizinho de cerca. Que isso é uma coisa que esse mundo, né, tecnológico está nos deixando cada vez mais dentro da bolha e esquecendo de nós, irmãos, como a gente deve tratar o nosso irmão de cerca, como a gente deve tratar o nosso amigo, né? Então, essa união, essa disseminação, ela vai além da palma forrageira, né? Ela vai para ajudar a implantar também uma sementinha de ajude uns aos outros. E todo mundo tem, todo mundo prospera. Então, tivemos essa primeira etapa, finalizamos agora, né, com a doação de toda a palma que a gente tinha. Estamos expandindo
né, essa área que a gente tem lá no IF Sertão, no campo Santa Maria da Boa Vista. Temos a área da semiárido do Show, é pequena, mas já é uma outra sementeira. Temos uma área no IF, aqui do Campus Petrolina, zona rural também, né, que já estamos conversando para melhorar os tratos culturais e ter uma outra área também, para que a gente possa atender cada vez mais pessoas, mais municípios, sair simplesmente da fronteira de Santa Maria da Boa Vista. Então, eu sou um simples professor, podia estar simplesmente dando minha aula e indo embora para casa, cuidar da minha família, mas o senso de justiça e de ajuda e de prosperidade para quem necessita fala mais alto dentro da gente. Então, hoje eu já tenho o projeto, a parte 2, vamos dizer assim, a segunda etapa do projeto já está escrita. A gente está em negociação com o Ministério novamente, para que a gente possa estar aprovando, vindo mais recursos, para que a gente possa estar aumentando. E aí a nossa, eu já vou dar até um spoiler, né, a nossa pretensão é atender inicialmente agora 6 municípios. Então vamos sair de Santa Maria da Boa Vista, Orocó, Cabrobó, e aí vindo para o lado de cá, saindo de Santa Maria da Boa Vista, Lagoa Grande, Jutaí, que é distrito de Lagoa Grande, Santa Cruz da Venerada e Santa Filomena. Então, regiões onde o IDH, né, são bem complicados, regiões principalmente do lado de Santa Cruz, do lado de Santa Filomena, são regiões bem secas, regiões que necessitam realmente de uma atenção maior. Então, a gente está querendo atender e expandir o projeto, né? Expandir essas fronteiras aí municipais e, quem sabe, futuramente, as estaduais. Eu já atuei na Bahia, como eu falei anteriormente, eu fui dar esse curso lá em parceria com uma ONG, mas eu costumo brincar até com o pessoal do IF Sertão, eu digo, eu vou fazer do Palmatec Nordeste, eu vou fazer o que o Supera fez, o projeto Supera São Francisco, vocês que trabalham com verminose. Começou no estado de Pernambuco, hoje já está na Bahia, né, e peço ao meu bom Deus, e se for de merecimento, que o Palmatec Nordeste ele tenha essa mesma proporção e que possa atender outros estados, a nossa vizinha Bahia aqui, que tanto necessita. Então essa é a nossa intenção. Hoje a gente tem esse pensamento e espera que dê certo, para que muitos agricultores familiares possam ser beneficiados, que essa é a nossa intenção. Um abraço, desculpa, um abraço ao pessoal do Supera São Francisco, inclusive nós vamos estar gravando um vídeo com eles também. Muito bom. E professor, é o seguinte, eu gostaria de parabenizar demais essa sua ideia, né? Porque assim, eu acho que é um projeto, eu diria que iluminado, e eu vou até fazer uma brincadeira com muito respeito, eu acho que palmas para todo mundo, para o produtor que recebe a palma e palmas para o senhor também que faz um trabalho muito bacana e que está difundindo. E eu justamente lhe convidei, primeiro porque eu sei que você é um grande parceiro, mas pelo seu conhecimento, que eu sei que você tem um conhecimento muito grande, que inclusive o produtor está recebendo muitas informações que você seleciona a dedo, né? E depois também para você justamente mostrar esse projeto, porque assim, embora ele esteja mais localizado em Pernambuco, mas de repente pode fazer uma parceria com o professor Luiz e o senhor Bonfim. Posso, sim. Qualquer outro local, né? Para o negócio começar a andar a nível de Nordeste e a coisa andar de forma bem tranquila. Então assim, eu fico muito feliz e mais uma vez palmas para todo mundo. Agora uma coisa que eu queria perguntar é o seguinte, eu até não coloquei no roteiro que a gente fez, mas eu acho que é uma pergunta bem interessante, com certeza o senhor vai saber responder ou dizer alguma coisa assim nesse sentido. Eu particularmente, eu já tenho rodado algumas regiões do Brasil, e nos locais que eu vi plantação de palma, na minha percepção, pode ser que se eu estiver equivocado, o senhor me corrija, por gentileza. Um dos grandes problemas que até o senhor citou é a questão da mão de obra e a questão da colheita da palma. Por exemplo, eu tive numa fazenda em Batalha, em Alagoas, que produz leite de vaca, né? Uhum. E aí, lá uma fazenda bem estruturada, o cara falou assim, ó, eu tenho 15 funcionários, 15 que trabalham só com palma, para trazer palma para essas vacas. E aí, assim, o senhor já foi muito feliz quando fez o comentário que mão de obra está meio escassa, né? Muito. Então, assim, eu gostaria que comentasse com relação a
acolheto, e tem até outra situação, tem gente que coloca o animal para passejar dentro da própria palma, tem várias vertentes, eu gostaria que você fizesse um comentário com relação a isso aí. Né? Muito bom, Getúlio, muito bem lembrado. Tudo isso começa justamente pelo déficit de mão de obra. Justo. Então, eu costumo dizer que a gente é matuto, mas a gente não é besta, né? Então. Porque o matuto é bicho sabido. Então, o que acontece? A gente começa a buscar alternativas. São nos períodos de crítico que a gente ativa nossa inteligência, nosso lado criativo e vai em busca de novidade. Então, hoje, obviamente, ainda está num processo de conhecimento, um processo de desenvolvimento, que é o pastejo direto na palma forrageira. Há associações com palma forrageira, consórcios, né, vamos dizer assim, palma capim, palma moringa, para tentar suprir aquela proteína, né? Moringa hoje também tá em alta, né? Justo. Um alimento maravilhoso. Desde 2011 eu já plantava moringa aqui no Bebedouro, né? Então, hoje, né, já tem muitos produtores já utilizando a palma para pastejo direto, né? E aí seja Alagoas, principalmente, tem palma miúda, que não é um dos grandes problemas até na colheita, porque palma miúda, né, palma doce, como vocês queiram chamar, possui uma quantidade de espinho, né, bem menor. Quando a gente compara com a orelha do elefante mexicana, minha amiga, a colheita é terrível, né? Então é muito espinho, é muito dolorido. E diante disso nós temos hoje, né, duas vertentes. Uma vertente que todas elas reduzem o trabalho humano na propriedade. Uma é a colheita natural pelo próprio animal, seja pela vaca, seja por caprinos, ovinos ou bovinos. E a outra parte que é o desenvolvimento de um maquinário para a colheita dessa palma. Tá? Então você hoje, eu tive o prazer de conhecer um dos diretores da empresa Laboremos na Semeado do Show, e aí a gente trocou até uma ideia sobre a nova colheitadeira de palma. Eles, em parceria com uma propriedade na Paraíba, já estão desenvolvendo a colheitadeira de palma, a colhedora de palma. Simples. Isso é natural, é como eu já falei, a gente tem uma dificuldade, grandes áreas, falta de mão de obra, vai resultar numa máquina, é certo. Ou resulta numa máquina ou resulta no pastejo direto. Então, o pastejo direto, hoje o pessoal está testando espaçamento, testando densidade, consórcios, né? Testando, por exemplo, o tempo de pastejo, resíduo dessa palma, para que não atrapalhe também na rebrota dessa palma. Né? Então, tudo isso está sendo construído ainda. Ainda é novidade. Hoje, isso ainda é novidade. Mas já estão trabalhando com isso. Devido a quê? Justamente a redução de mão de obra. A mão de obra hoje ela é escassa e mal tecnificada. Né? A qualificação hoje a gente tem uma necessidade de técnicos bem qualificados gigantesca. A gente não encontra. Todo dia eu recebo um pedido de um produtor, de um colega, pedindo um técnico qualificado e a gente não tem. As pessoas cada vez mais estão simplesmente se capacitando, ou muitas vezes se pseudo-capacitando. Estão ali, mas só de corpo presente. Não absorvem, não ganham conhecimento, não vão atrás para que o mercado de trabalho, né, esteja ali. Aí colocar a culpa no mercado de trabalho porque não tem emprego, porque tem isso, porque não tem aquilo. E na verdade não é. O problema não está no mercado de trabalho. O trabalho precisa de capacitação. Então, a mão de obra hoje muito escassa, gera essas duas vertentes. Aí, né, uma é de mecanização agrícola e a outra do pastejo direto do animal, que vai economizar horas e horas, funcionários e funcionários, processos trabalhistas, folha de pagamento. Então, tudo isso, né, para quem está produzindo, é interessante. Vai gerar mais lucro, vai gerar mais produção, mais produtividade. Agora tem que acertar neste manejo, que é um manejo novo. Eu queria fazer só uma correlação, e aí se você compactar com a ideia, você endossa o que eu vou falar, que é o seguinte, ó, eu falo
que as coisas elas precisam ser feitas pelo menos básico. O que é que eu quero correlacionar? Para a gente ter uma colheitadeira mecânica, essa planta ela precisa ter um padrão. Sim. Por exemplo, silagem de milho. O milho é padrão, a colheitadeira vem e pega. Aí o que é que eu quero me remeter? Quando a gente falou aqui da adubação, dos tratos culturais, é justamente para na hora de colher essa planta ela ter um padrão para poder... Porque se não faz esses tratos, vai ter uma planta de 1 metro, outra de 50 centímetros, outra de 60. E aí na hora de colher mecanizado não vai funcionar. Isso, espaçamento. Então, tudo tem que ser pensado quando você vai implantar a cultura. O que é que você quer? Você vai colher como? Né? Você tem que pensar lá na frente. Se você planta um milho para colher ele mecânico é uma coisa, se você planta um milho para colher ele manualmente é outra história. Justo. Né? Então, a cultura da palma ela não é diferente. Ela tem que ser pensada desde o início até a sua colheita. Então, a colheitadeira ela nada mais é do que um facão que vem girando e uma esteira que vem subindo com a palma que foi cortada e joga para o vagão. Acabou, isso não é nada mais que isso. Basicamente é isso. Né? Agora, ela vai ter uma altura mínima padrão. Justamente o que você falou. Então, não tem como você manter um padrão de produtividade se você não tiver plantas no mesmo padrão de produção. Então, o cuidado do manejo com a cultura ela vai ser essencial. Muito bom. Eu gostaria que você falasse novamente o seu Instagram, porque com certeza o pessoal vai perguntar, e o Instagram do projeto. Pronto. Então, o meu Instagram pessoal é @KleberT de Tatu, Kleber T Costa. O do projeto é o Palmatec Nordeste. É só pesquisar lá, palmatec.nordeste, vai aparecer, né, o Instagram do nosso projeto. Muito bom. Tá bom? Professor, eu acho que com certeza o produtor vai pensar até de uma forma diferente agora com essas suas informações, no momento de produzir a palma, né? E eu acho que em algumas situações ela vai até meio que ser obrigado, não, agora eu tenho que produzir porque eu sei que é a coisa que é preciso, né? Sim, você falou no início que é muito necessário. E, assim, eu acho que esse nosso momento aqui vai trazer outras questões, e aí alguém pode ficar à vontade para perguntar para a gente está à disposição para responder. Mas eu gostaria de agradecer demais da conta por você ter disponibilizado esse tempo para conversar com a gente, né? E agradecer também ao Univas por você deu o espaço para a gente estar conversando aqui. Eu gostaria que você fizesse suas considerações. Pronto. Primeiramente, eu gostaria de lhe agradecer, Getúlio, não só pelo convite, que é uma honra, mas de poder revê-lo, né, de poder estar com um amigo, que são poucos, né, hoje a gente pode chamar de amigo, mas nós temos uma amizade, graças a Deus, muito bem consolidada, independente de estarmos aqui ou no Mato Grosso do Sul. Quando a gente se vê é sempre a mesma coisa, é sempre a mesma consideração e o respeito, né, desde muitos anos. Então isso sim é uma amizade, e deixar bem claro que sempre que precisar estarei à disposição, estou à disposição. Uma coisa interessante, né, que você falou e ainda não tinha me dado esse insight, e que esta nossa conversa aqui pode estar gerando, né, um projeto futuro, que é professores, por exemplo, do IF Sertão, ou IF Sertão não, IFCO do Bonfim, Justo. né, que queiram estar fazendo parcerias, conversando e tentando criar uma ideologia, tentar um Palmatec Nordeste no Campo Senhor do Bonfim. Estou à disposição, só mandar e-mail, me pode passar meu contato, estou à disposição a qualquer hora, tanto para os professores quanto para o produtor. Se tiver alguma dúvida, pode me perguntar, tá? Porque a intenção é justamente essa, é difundir, é disseminar, né? É fazer com que todos tenham. Então, nosso objetivo é somente esse, tá? E aí eu estou à disposição enquanto profissional, enquanto pessoa e enquanto professor, né? É só apertar o botãozinho e me chamar, que eu estou de Santa Maria da Boa Vista para cá, é um pulo. A gente posso também ir à Bahia sem problema algum, é uma satisfação, amo a Bahia, né? Tá aqui nosso vizinho de fronteira, então sempre que precisar a gente vai lá, quiser que eu vá em Andorinha, a gente vai comer um mocó no leite de licuri. Vai lá. Viu? Nós estamos lá pronto, disponível, preparado e querendo. Meu amigo, eu é que tenho que lhe agradecer por este momento, por esta oportunidade da gente estar podendo conversar aqui sobre uma coisa que é imensamente importante para os produtores. Essa conscientização, né, das plantas forrageiras de um modo geral, mas não só das plantas forrageiras, mas também da principal,
que é a palma forrageira. A palma forrageira ela tem que ser tratada como um ouro verde, é a nossa planta padrão, é a nossa base alimentar, é a nossa segurança alimentar dos animais. Tá? Então, eu que agradeço e, se precisar, estou à disposição sempre. Muito obrigado, que Deus ilumine a cada dia o seu conhecimento, né, para estar passando para as pessoas. E esse foi mais um Pró de Fazenda, até o nosso próximo encontro, se o nosso bom Deus nos permitir.